E aí galera que assiste outro canal, bom dia, boa tarde, boa noite, eu tô de volta, professor Eliana Emerson na área. Hoje a aula vai ser bem curtinha, tá? Nós estamos falando sobre regras de 3, diretamente, inversamente, e nesse momento regras de 3 composta. Então eu quero te passar algumas atividades para que você consiga compreender e entender essa matéria, mas antes disso eu vou te passar alguns exemplos para a gente lembrar o que a gente estava trabalhando, tudo bem? Pega a sua apostila, página 80, vamos lá para a gente resolver juntos alguns detalhes. Vamos tentar a tela branca hoje para ver como fica. Página 80, número 27, quero fazer junto com vocês, tá? Olha só, vamos ler juntos? Sabe-se que uma única máquina foi usada para abrir uma vala. Se essa máquina gastou 45 minutos para remover 5/8 do volume de terra do terreno, então é esperado que o restante da terra seja removido em... Pessoal, apesar do problema parecer complexo por ter fração, eu quero te dar uma dica aqui sensacional, tudo bem? Em primeiro lugar, eu vou desenhar, em vez de pensar que essa máquina está tirando terra, eu vou pensar numa pizza, porque quando fala de fração, a gente se torna muito mais confiante quando passa aqueles primeiros desenhos. Por que isso? Porque quando você estava lá no pré-escolar, que a sua professora começou a te ensinar fração, ela começou a desenhar pizzas e quadradinhos e colorir algumas peças. E você entendia bem a matéria. Então hoje, quando eu passo um desenho parecido, isso traz aquela memória assim, olha, eu consigo fazer. E isso faz você ficar mais feliz, tá? Isso aqui é a confiança que muda, tá? Não quer dizer que você desaprendeu a matéria. É porque dessa maneira era muito mais fácil. E era mesmo, tá? Hoje a gente está aplicando aí uma atividade de concurso, que é muito mais complexa do que aquelas primeiras. Mas olha só, a máquina, observe que nós temos 8 fatias nessa pizza, tá? Aqui nós temos 8 pedacinhos. A máquina gastou 45 minutos, vamos colocar nomes aqui, vamos pensar nisso? O Cauã gastou 45 minutos para comer 5 fatias. Então o Cauã, vou colocar a letrinha K de Cauã. 1, 2, 3, 4, 5. Observe aqui, ó, a fração 5/8 que o Cauã comeu em 45 minutos. Beleza? 45 minutos o Cauã comeu isso aí. Quantos minutos ele gastou para comer cada pedacinho? Poxa, deixa eu fazer a divisão aqui. 45 dividido para 5 é igual a 9. Quer dizer que cada pedacinho desse aqui ele gastou 9 minutos. E se ele continuar comendo? Quanto que ele vai gastar para comer os outros 3? 9 minutos para esse, 9 para esse, 9 para esse. 27? Pode marcar a resposta certa aí. Terminamos a questão. Percebeu que quando a gente transforma isso em um conteúdo que a gente assimila bem, nem precisou fazer regra de 3, tá vendo? Apesar de eu ter feito isso intuitivamente, a gente consegue realizar o problema sem muito esforço, tá joia? Observe que a gente pode pensar diferente nas questões, tá? Aplique isso no seu cotidiano, no seu dia a dia, que vai dar certinho, sem problema nenhum. A próxima questão é a questão número 28. A questão 28 vai falar de Alice no País das Maravilhas. Por que eu coloquei isso aqui? Por que eu estou explicando essa questão? Porque essa questão tem um texto, tem um trecho do livro, e é desse trecho do livro que a gente tira uma informação muito importante, tá? A primeira parte da questão fala assim, olha, na seguinte passagem do livro na Alice do País das Maravilhas, a personagem Alice diminui o tamanho para entrar na porta de uma casinha no País das Maravilhas. Tudo bem, Alice diminuiu. Chegando de repente a um lugar aberto, com uma casinha de cerca de 1,20 m, então a casinha ela estava pequena. Essa casinha aqui, olha, tinha 1,20 m, 1,2 metros. Obviamente bem menor do que uma casa real, correto? A casinha estava lá, pequenininha. E não se aventurou a chegar perto da casa antes de se reduzir a 22 centímetros. Ou seja, a Alice... Deixa eu desenhar ela aqui, ó. Ela diminuiu também para... Eu vou escrever em metros. Não, vou deixar em centímetros mesmo, né? 22 centímetros. Então, observe que tanto a casa quanto a Alice reduziram, tá? 22 centímetros. Continuando lendo o texto. Suponha que no mundo real e no País das Maravilhas, a proporção entre as alturas de Alice da casa sejam as mesmas, sabendo que a altura real de Alice é de 1,30 m, ou seja, a Alice, isso aqui agora é a medida real da Alice. Qual será a medida da casa? Perceba então que eu tenho 4 informações e eu posso escrever a regra de 3 aqui. Eu posso dizer que a Alice media, deixa eu começar pela medida real, né? A Alice media 1,30 m, ela reduziu
para 22 centímetros. Aqui está em metros, aqui está em centímetros, tá? A casa media X metros e ela reduziu para 120 centímetros. Observe que agora eu preciso converter, porque quando eu coloquei aqui a medida da casa, ó, estava em metros, tá vendo? Aqui eu coloquei na casa dos centímetros. Então, 1,20 m, 120 centímetros. Eu não poderia colocar 1,2 aqui, senão ficaria 1 centímetro e 2 décimos de centímetro. Estaria errado. Multiplicando o cruzado, x é igual a 120 vezes 1,3 dividido por 22. X é igual, dica para resolver esse cálculo aqui, ó. Tira o zero e tira a vírgula. 12 vezes 13, 130 mais 26, 156. Dividido para 22. X é igual, calculadora nele, 7,09. Qual que chega mais perto? Letra D. 7 metros de altura, beleza? Observe que no texto, apesar do nosso ter dados de 7,09, o texto diz assim, olha, qual seria a altura aproximada? Inclusive ela fala isso, tá? Quer dizer então que eu só peguei o 7,0, eu não peguei o 9, só o 7,0 e terminamos a questão. Aqui foi uma regra de três simples para a gente conseguir realizar e desenvolver, tá? Pessoal, hoje a gente finaliza essa parte da matéria. Hoje a gente termina todas as atividades aí referentes à regra de 3, direta, inversa e composta, tá? Então eu vou passar um pouco mais de atividades do que o costume para que você desenvolva e a gente finalize assim tudo isso nessa segunda-feira maravilhosa, tá? Anote aí. Página 81. Na página 81, nós vamos fazer duas atividades, a 36 e a 38, beleza? Vira a página de novo. Na página 82, agora nas atividades propostas, nós vamos fazer a número 4, que trabalha com fração também, e depois nós vamos lá para a número 11, que é uma questão um pouquinho mais fácil de fazer, tá? É somente trabalhar com texto, praticamente não tem cálculo, tá? É só pensar mesmo. Depois você muda aí mais 2 páginas e vamos lá para a página 87. Na página 87, lá nas atividades do Enem, nós vamos fazer a número 2. Aqui sim tem um cálculo aí para você desenvolver algumas regrinhas de 3 aí com texto complexo, tá? Então essas duas primeiras são atividades bem tranquilas, você vai fazer isso aqui sem esforço, a 4 e 11 também sem esforço, a do Enem é a que mais você deve pensar, mas mesmo assim é regra de 3 simples e você vai também conseguir fazer sem esforço, se conseguir tirar rapidamente as informações do texto, tá? São 5 questões, devem ser enviadas, você tem até a próxima aula aí para poder desenvolver isso, para a gente corrigir e para enviar até o final de semana, sem dúvida, tá? Pessoal, excelente dia para vocês, bons estudos, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau.